Boa noite, então. Aqui é o professor Érico Pagotto. Essa é a nossa aula de Projeto Integrado 1. E hoje a gente vai falar um pouco sobre cronograma. Vamos lá para os slides da aula, então. Pronto. Bom, na aula de hoje, pessoal, eu queria discutir com vocês a relação entre a EAP e o cronograma. EAP, para quem não se lembra, significa Estrutura Analítica de Projeto. É uma subdivisão do projeto em etapas e subetapas. A ideia da aula de hoje é a gente tentar estabelecer uma relação entre aquela EAP e os passos da tarefa a serem desenvolvidas ao longo do projeto. Professor, e aí, para cada uma destas etapas... Oi, quem me chama? Está travando um pouquinho. Está travando um pouquinho, não entendi nada. Ah, ok. Vamos lá. Vamos de novo, então. Deve repetir? Obrigada. Dá sim. Obrigado você por me avisar. Se isso acontecer novamente, me avisa que a gente vai de novo. Então, vamos lá. Eu quero conversar com vocês na aula de hoje sobre cronograma. No cronograma, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a EAP que a gente desenvolveu na aula anterior. EAP é a Estrutura Analítica de Projeto. Basicamente, é a receita de bolo de como fazer o projeto em etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, e assim por diante. Nessa sucessão de etapas, eu quero montar uma rede de precedências. Ou seja, quem vem antes, quem vem depois e quem vem depois. E aí, para ter o cronograma, a gente precisa estimar a duração de cada uma das etapas, para daí fazer o cronograma. Exemplo genérico. Imagine que o meu objetivo fosse fazer um bolo. Para fazer o bolo, 4 etapas. Comprar os ingredientes, bater a massa, assar e cobrir o bolo. Comprar os ingredientes. Quanto tempo eu levo para comprar os ingredientes? Vamos supor que eu leve 2 horas para ir no supermercado e voltar com os ingredientes. Aí eu gasto mais 1 hora preparando o bolo, a massa e tal. Mais 1 hora de forno e mais meia hora para fazer a cobertura e a decoração do bolo. Então, eu gastei 2, mais uma, são 4, mais meia hora, 4 horas e meia. Então, o prazo total da confecção do meu bolo são 4 horas e meia. Ok? Basicamente, é isso que a gente vai fazer agora. Dividir o projeto em etapas, ver quanto tempo leva cada uma, somar tudo para a gente ter uma expectativa de quanto tempo total o nosso projeto vai levar. Vamos fazer o seguinte, faz de conta que eu vou fazer um projeto para desenvolvimento de lideranças. Então, eu vou dar um treinamento para os gerentes de um supermercado. Vamos pensar numa franquia, que exista essa franquia no Brasil inteiro, todos os estados. Um supermercado tipo Americanas, Walmart, qualquer supermercado. E aí, o meu projeto é esse, dar um treinamento para os gestores desses supermercados. Então, vai ter que ser um treinamento EAD. Então, primeiro passo é elaborar a EAP com as atividades do projeto. Então, vamos supor o seguinte. Como é que a gente começa? Primeiro, a gente poderia fazer um brainstorming para identificar quais são as etapas deste projeto. Segundo, montar a EAP, que é aquela lista de atividades que vocês já devem ter montado na semana passada. Professor, eu não montei. Então, vai ter que montar. Monta hoje ainda,
tá ok? Só que vocês não vão montar desse projeto do supermercado que eu estou falando, vocês vão montar daquele projeto que vocês me entregaram o escopo. Lembra? Daquela ficha de declaração do escopo que vocês fizeram? Vocês vão montar uma EAP daquele escopo que vocês já fizeram, já me entregaram do trabalho em grupo. Aí, beleza, montou a EAP do projeto e descrever as atividades do projeto. Se fosse esse projeto do supermercado que eu estou falando para vocês, eu gerei essa lista de atividades aqui. Então, vou ler para vocês. Atividade 1, definir com os gestores qual vai ser o conteúdo do curso a ser ministrado. Segundo, contratar um consultor para dar o curso. Terceiro, preparar um AVA, ou seja, um site na internet para poder dar as videoaulas. Quarta atividade, inscrever todos os colaboradores. Quinta atividade, ministrar o treinamento. Sexta atividade, avaliar o treinamento. Aí a gente pode pensar em várias formas de avaliar. Os alunos avaliam o instrutor e o instrutor dá um exercício, uma prova, alguma coisa para avaliar os alunos. Isso é o que a gente chama de, em RH, é o que a gente chama de avaliação 360 graus, onde o professor avalia os alunos e os alunos avaliam o professor, tá? Atividade 7, emitir os certificados. Atividade 8, pagar o consultor. E, por último, a atividade 9, encerrar o contrato com o consultor. Então, entenderam? Eu peguei o meu projeto, que era um projeto de treinamento para funcionários de uma grande rede varejista, um treinamento EAD, e subdividi ele em etapas. Vejam que o treinamento, propriamente dito, é só uma atividade, é a atividade 5. Praticamente, todas as outras atividades anteriores, atividades 1, 2, 3 e 4, são atividades de planejamento, ok? Então, planejamento, execução e encerramento. As atividades 6, 7, 8 e 9 são atividades de encerramento do projeto. Veja que a organização por projetos, ela facilita a compreensão da gente, né? Dar um treinamento não significa só dar uma aula. Veja quantas atividades antecedem e sucedem. Atividades que vêm antes e atividades que vêm depois a atividade principal, que é a atividade 5 aqui na nossa rede, tá bom? Então, vamos supor que isso aqui é a minha EAP, a minha estrutura analítica de projetos. Segundo passo é o seguinte, muito importante. Identifique as omissões. O que são as omissões? Omissões é se você não esqueceu nada. Por isso que eu pedi para vocês fazerem essa atividade em grupo, galera. Porque é muito importante que alguém faça e outra pessoa revise para verificar se não ficou faltando nenhuma atividade, se todas as atividades foram concluídas, se você vai chegar ao resultado do seu projeto final, se foram listadas somente atividades necessárias, se não tem nada sobrando ou faltando, e se as atividades estão numeradas. Numeradas é 1, 2, 3, 4, 5, conforme eu fiz aqui, tá? E essa numeração aqui é uma numeração sequencial, tá? Então, para o 2 acontecer, eu preciso ter o 1 já acontecido, e assim por diante. Por que eu chamo a atenção para isso? Vou explicar na figura a seguir. Porque existe uma coisa que é o sequenciamento de atividades. Da mesma forma como eu não posso fazer um bolo se eu não tiver os ingredientes, da mesma forma, eu não posso dar um treinamento se eu não souber qual é o conteúdo. Então, o que vem antes e o que vem depois, ou seja, o sequenciamento das atividades, é muito importante, tá? Então, vamos lá.
esse sequenciamento vocês podem fazer em uma lista, ou se vocês quiserem, vocês podem fazer em uma figura, como essa que eu botei aqui do lado, né? Aí vocês podem até numerar, atividade 1, atividade 2, atividade 3 e assim por diante, ok? Então, pode ser lista ou pode ser figura também, como vocês preferirem. E aí que vem a parte mais importante, que é o seguinte, é a estimativa da duração das atividades. Então, aquilo que eu falei do bolo, 2 horas para comprar os ingredientes, 1 hora para fazer a massa, etc., é o que vocês vão fazer para as atividades do projeto de vocês. Então, a primeira coisa que a gente faz é estimar a duração de cada atividade individualmente. Então, botei um exemplo aqui. Vamos supor que o planejamento eu vou gastar 4 horas. A atividade 1, 8 horas. A atividade 2, 8 horas. A conclusão do projeto, 8 horas. Então, somando, 4 mais 8, mais 8, mais 4, vai dar um total de 24 horas, certo? 24 horas. Falem para mim se isso aqui está claro para vocês. Professor, para mim não, eu tô muito perdida. Então, pergunta, qual a sua dúvida? A gente vai ter que entregar quando essa atividade? Não pensei no prazo ainda. Na verdade, eu queria que vocês me entregassem tudo, o projeto todo montado, começo, meio e fim, no final do bimestre. Essa vai ser a avaliação final de vocês. Mas a gente pode programar algumas entregas parciais também para eu ver se vocês estão no caminho, tá? Então, na semana passada, o que eu pedi para vocês fazerem? Na semana passada, eu pedi só essa lista de atividades aqui para vocês. Se vocês fizeram essa lista, na aula de hoje, eu vou pedir para vocês transformarem aquela lista nessa tabelinha aqui com as durações em horas de cada atividade. Por isso que eu não queria que vocês me entregassem na semana que vem, porque eu quero que vocês entreguem isso quando tiver um pouquinho mais maduro, entendeu? Tá, a aula passada eu não assisti, então eu vou ter que fazer aquela outra atividade, né? Para poder Vai ter que fazer fazer. essa. Sim, e por favor, acessa lá no AVA o vídeo da aula gravada, porque a explicação está lá, né? Basicamente é isso, tá, Brenda? Basicamente é pegar aquele projeto, sabe aquele projeto do escopo que você me mandou? Sei, Qual que era o seu projeto mesmo? Refresca a minha memória. não lembro. Tá bom, sei. Então, pega lá o seu escopo, dá uma olhada para ele. Eu acho que eu mandei feedback para alguns grupos. Veja se eu mandei feedback para o seu grupo, pedindo alguma correção ou não. Se for, faça as correções que eu pedi antes de passar para o próximo etapa. Se eu tiver falado que está ok, então não precisa fazer correção nenhuma. E aí, vamos fazer a atividade de hoje. Quem me chama? Oi, eu, Kathleen. Oi, Kathleen. Referente às correções que o senhor mandou, pode continuar sua aula, eu só queria saber, no final dela, perguntar que o senhor me mandou uma réplica lá, eu queria perguntar o porquê, que eu não entendi. Tá, me chama então no final da aula, depois que o pessoal sair. Você não quer perguntar agora? Não, pode ser depois, não é nem tão importante assim, não. É uma dúvida só. Tá bom, beleza. Depois a gente conversa, então. Vamos lá. Brenda, ficou claro, então, o que precisa fazer? Você vai pegar aquele seu projeto e vai criar uma lista de atividades. Essa lista de atividades vai ser assim, passo 1, passo 2, passo 3. Né? O que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois e depois. Beleza? E aí você vai colocar na frente de cada uma das atividades quanto tempo você acha que vai durar isso, tá? Vamos fazer um exercício rápido aqui, ó. Imagina que a gente vai fazer isso daqui, que eu vou dar um treinamento
os gestores da minha empresa, e que a primeira coisa que eu vou ter que fazer é entrevistar os gestores para ver qual é o conteúdo que eles querem que eu ministre. Quanto tempo vocês acham que eu vou gastar para fazer essas entrevistas e definir o conteúdo do meu curso? Vamos supor que vai entrevistar, sei lá, quatro gerentes. 3 horas. 3 horas para entrevistar e depois mais quanto tempo para preparar, definir o conteúdo? Mais 1 hora, pode ser? 4 horas? Então, eu vou gastar 3 horas para conversar com os gerentes e mais 1 hora para fazer a lista do conteúdo, porque é com base nessa lista do que deve ter no meu treinamento que eu vou passar para o consultor para contratar o consultor. Então, deixa eu fazer o seguinte. Compartilha aqui de novo. Vamos botar que esta atividade aqui vai ser 4 horas. Aí, contratar um consultor. Quanto tempo vocês acham que a gente levaria para fazer uma pesquisa de mercado e contratar um consultor? Eu acho que umas 3 horas, né? Você não acha que é pouco? Porque olha só, eu vou ter que procurar o consultor, ligar para ele, explicar o que eu preciso. Ele Então vai 8 fazer um horas. orçamento e me mandar. Eu ia chutar uns 3 dias. Eu chutaria uma semana. Uma semana? Tá bom, vamos pensar, vai, uma semana, 40 horas, tá? Uma semana, 40 horas. Vocês entendem por que uma semana tem 40 horas? Uma semana de 5 dias, vezes 5 horas por dia, vezes 8 horas por dia, 5 vezes 8, 40 horas, tá? Aí, preparar o AVA. Então, eu vou ter que contratar um AVA ou montar na minha empresa. Vamos supor o quê? Mais 2 dias? 8 horas? Não, 16 horas? Professor, posso Oi? tirar uma dúvida rapidinho? Sim. Pode falar. No meu caso, no caso do meu projeto, eu já conheço uma pessoa, atualmente ele é meu professor, e se eu conversasse com ele, eu levaria em questão de 1 hora para a gente conseguir fechar o contrato. Uhum. Poderia colocar ali como tempo ou poderia estender? Pode. O projeto é seu, você que vai definir quanto tempo tem cada atividade. Eu estou chutando ali, tá? Só que é o seguinte, pensa o seguinte, se fosse em uma empresa, provavelmente na sua empresa teria alguns procedimentos, porque na empresa a gente não pode ficar contratando os amigos. Eu não posso contratar só porque ele é meu brother. Eu tenho que justificar para a empresa por que eu estou contratando ele. Normalmente, as empresas levam em consideração 2 fatores. Primeiro é o preço, não pode ser nem muito caro, porque senão é inviável, mas também, às vezes, não pode ser um consultor muito barato, né? Você iria tratar os seus dentes no dentista mais barato da cidade? Você ficaria com medo? Eu já contratei, já recomendo não. Ah, é? Bom, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, normalmente as empresas querem uma garantia, né? Então elas levam em consideração o preço, estou querendo dizer que não necessariamente precisa ser o preço mais baixo, precisa ser um preço, digamos, justo. Primeiro critério é preço, segundo critério é qualidade. Então, se você vai contratar um curso, qualquer professor serve, qualquer instrutor serve, você vai pegar o professor mais barato? Pode acontecer aquela velha história do barato que sai caro, né? Então, vamos lá. No ambiente empresarial, Léo, essa saída de contratar o parça não daria certo. Para o nosso exercício aqui de sala de aula, tudo bem. Se você acha que em 1 hora você consegue, então volta lá. Você pode vir aqui no seu e botar contratar um consultor, 1 hora, beleza, tá? E aí você vai fazendo isso para todas as atividades, beleza?
E aí, no final, você vai ter essa tabelinha aqui, tá? Com as durações das atividades. Tudo bem, pessoas? Sim, não, mais ou menos? Para mim tá tudo certo. Então, sigamos. Bom, aí, o passo 4, como eu estava falando, é colocar, colocar o tempo de duração de cada uma das atividades. Então, pegando o exemplo dessa tabelinha aqui. Ah, não foi. Foi outro exemplo que eu botei aí. Exemplo 1, né? Vamos supor que você gaste 8 horas nessa atividade, 16 nessa, 16 nessa, 8 nessa. Se for assim, eu concluo uma para começar a outra, o que eu faço? Eu tenho que somar 8 mais 16, mais 16, mais 8, vai dar quanto? 3 vezes 6, 18, vai 1. Não, peraí, deixa eu fazer na calculadora. Dá 36 horas, é isso? Se eu não errei nas contas, são 36 horas. 48. 8 mais 16, mais 16, mais 8, 48. Muito bem. Desculpa, errei nas contas. Presta atenção, Érico. Então, vamos lá. 48 horas, certo? Agora, se eu puder fazer essas duas atividades simultaneamente, uma de 8 e as duas de 16 em conjunto, aí o meu total de horas vai ser 8 mais 16 mais 8, né? Então fica 8 mais 16 mais 8 igual a 32 horas. Por quê? Porque provavelmente nessa daqui eu botei só uma pessoa fazendo tudo isso. E nessa daqui eu fiz duas atividades em paralelo, é o que a gente chama de paralelismo. Duas atividades acontecendo em paralelo, ok? E aí a minha duração total das atividades foi menor, porque eu botei dois processos acontecendo ao mesmo tempo. Lembra que na aula passada eu dei o exemplo dos bolos? Se eu preciso fazer bolo e eu tenho um forno, então eu só consigo fazer um bolo por hora. Mas, se no meu forno couberem 2 bolos, então eu consigo fazer 2 bolos em 1 hora. Entende isso? Sim ou não? Sim. Então, vejam a importância que é a gente colocar o prazo de duração de cada uma das atividades e ver se elas podem acontecer simultaneamente ou não. Volta lá para aquela lista de atividades que eu estava mostrando para vocês. Essa daqui, por exemplo. Vamos pegar o seguinte. Definir o conteúdo, eu preciso fazer primeiro de tudo. Eu não posso contratar o consultor sem o conteúdo. Então, elas não podem ser paralelas. Eu posso, enquanto eu estiver contratando o consultor, preparar o AVA? Não também, porque eu não sei como o consultor vai querer o AVA. Tá? Mas, enquanto eu estiver preparando o AVA, eu posso já ir inscrevendo os colaboradores? Posso. Então, essas duas atividades eu posso fazer em paralelo. Eu posso inscrever os colaboradores enquanto eu vou ministrando o treinamento? Não. Primeiro, eu preciso inscrever todo mundo e depois ministrar o treinamento. Eu posso avaliar enquanto eu estou ministrando? Não. Então, essa não pode ser paralela. Eu posso emitir os certificados enquanto os alunos estão fazendo a avaliação com o professor? Posso. Então, essa atividade pode ser em paralela. Entenderam a lógica? Vocês têm que sempre ir perguntando
o que é que vocês podem colocar junto no mesmo prazo para ir diminuindo o prazo do projeto. Tudo bem? Será que vocês vão conseguir fazer isso no projeto de vocês? Tenho certeza que sim. Se vocês tiverem uma boa EAP, vocês vão conseguir fazer isso. Seguinte, quando vocês estiverem elaborando a EAP de vocês, considere uma semana de 40 horas trabalhadas de segunda a sexta. Lembre-se de contar os finais de semana no cálculo de duração do seu projeto. Lembre-se que essa estimativa é fundamental, muito importante para o sucesso do projeto, e peça o auxílio de alguém da equipe para revisar o seu projeto, para ver se você não esqueceu nada. E aí, ao final, você vai fazer, então, o cronograma de vocês. Vocês vão montar uma tabela como essa daqui, que eu estou apresentando para vocês. Onde você vai ter o número das atividades, 1, 2, 3, 4, 5, né, até N. A atividade que você vai fazer, o nome da atividade, então você vai pegar lá daquela lista de atividades que você vai fazer, da sua EAP. Aí você vai colocar uma data de início, uma data de fim e a duração em horas das atividades. E aí aqui você vai botar os dias, ou meses, ou semanas, aqui tanto faz, tá? E aí você vai pintar aquela atividade. Então, por exemplo, vamos supor que o nosso projeto vai começar no dia 10 de setembro de 2020 e ele vai durar 8 horas. Portanto, ele vai ter uma duração de 1 dia. Então, eu vou pintar só um quadradinho. Aí, essa atividade 1, ela vai começar no dia seguinte, no dia 11, tem uma duração de 16 horas, então ela vai durar 2 dias, eu vou pintar 2 quadradinhos. A atividade também, 2 quadradinhos, e a atividade de encerramento, 8 horas, 1 quadradinho. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de duração deste projeto aqui, ok? Então, o meu projeto vai durar 6 dias e 48 horas. Tudo bem? Faz sentido isso para vocês, pessoas? Esse quadro aqui ficou claro para vocês? Para mim está claro. Para mim ficou claro também. Então, vamos lá. Vou dar uma tarefa para vocês, que é o seguinte. Hoje, agora, na aula de hoje, eu quero que vocês se reúnam em grupos, os grupos do seu projeto, e que vocês tentem fazer aquela tabelinha lá, pegando as atividades que vocês já detalharam, e colocando o prazo de duração de cada uma das atividades. E aí, na aula de ProInter da semana que vem, eu não vou passar para frente enquanto vocês não me apresentarem isso. Eu queria que vocês tentassem apresentar isso para mim na semana que vem. É possível? Aí vocês já precisam vir com os trabalhos de vocês prontos. Aí se apresentam, a gente discute, corrige e tal. Fala uma coisa para mim. Esse menu flutuante aí da câmera de vocês, ele tem alguma coisa para vocês compartilharem a tela? Tem. Tenta compartilhar alguma coisa, Kathleen. Manda alguma coisa aí para a gente. Ah, ótimo, excelente. Excelente. Você está mostrando para a gente a sua tela de fundo, é isso? Isso, a configuração. Ótimo, excelente, Kathleen. Então, vamos fazer isso. Aí, na semana que vem, você vai mostrando para mim, me explicando como é que você fez,
e eu vou fazendo as correções online para vocês, tá bom? E aí, quem me apresentar, eu corrijo na hora, dou um feedback. E aí, na outra semana, ou seja, daqui a 2 semanas, eu peço para vocês me entregarem valendo nota. Pode ser? Então, não deixem de fazer para a semana que vem, porque aí vocês têm a oportunidade de eu já corrigir e eliminar qualquer dúvida ou problema. Tá bom? Antes de vocês me entregarem valendo nota. Pode ser? Tá bom. Então, aproveitem. Eu sei que vocês não têm tempo durante o dia, durante a semana para fazer esse trabalho. Aproveitem esse restinho da aula de hoje para tentar se reunir e fazer isso aí com os grupos de vocês. Tá bom? Nenhuma dúvida mais, pessoas? Tudo certo, professor. Bom, então ficamos assim. Vou encerrar a minha aula por aqui. Vocês querem que eu fique online mais um pouco para vocês tentarem fazer agora e tirarem dúvidas agora? Eu quero, professor. Então, beleza. Vou fazer o seguinte, ó. Vou desligar o meu microfone e a minha câmera, mas eu vou ficar por aqui. Só vou pegar um copo d'água e volto. Estou por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me chamem que eu abro novamente o microfone e a câmera, tá bom? Mas se eu posso perguntar um negócio lá do trabalho, do projeto? Manda. O senhor falou que o projeto estava superfaturado. Sim. Só que a gente pegou valores reais, aí a gente não entendeu. Deixa eu ver se eu tenho o seu projeto aqui. Eu achei ele muito caro. Deixa eu ver aqui. Quem que me mandou o e-mail? Nossa, eu recebi tanto e-mail nos últimos dias. Karen Bruno. Qual que é seu e-mail? Fala para mim. Kathleen. Bom, pera, não sei se foi pelo Gmail, se foi pelo Hotmail. Achei. Achou? Estou abrindo aqui, peraí. Uhum. Ah, tá. Vocês vão dar um treinamento, né? Isso. Então, é o seguinte, o que eu achei que está superfaturado? Então, são 2 dias de projeto com 2 horas cada. É isso? Total 4 horas. Isso. E aí, você está cobrando do palestrante R$ 5.800 por cada hora. Foi isso que eu achei caro. Porque você multiplicou isso por 4, né? 5.800 vezes 4 vai dar 23 mil. Eu achei muito caro. Se você quiser, eu dou para você esse treinamento por metade do preço. Não, estou brincando. Mas, assim... possível. Por causa que meu pai, ele tem essas palestras. Aí ele falou mais ou menos quanto, por causa que ele trabalha no supermercado. E tem essas palestras. Ele falou mais ou menos qual o valor por hora que o palestrante dele cobrava. Ah, não, mas R$6.000 por hora é muito caro. Uhum. R$6.000 é, assim, sei lá, um super diretor, um artista praticamente, né? Uhum. É muito caro, muito caro. Normalmente, um bom palestrante, ele vai cobrar aí, entre 500 e R$1.000 a hora. R$5.000 é só se for, assim, uma pessoa super, hiper, né? É muito, muito caro, eu achei. Para dar um treinamento motivacional não é uma coisa tão difícil assim, né? A gente tem muitas pessoas que podem dar um treinamento motivacional.
Então, dá uma pensada nisso aí, tá bom? Entendi. Poxa, o dia que eu estiver ganhando R$ 6.000 a hora, eu vou ficar muito feliz. Né? Você não acha? Concordo plenamente. Eu queria ganhar 6 mil. Acho que todos vocês merecem ganhar 6 pau por mês, né? Mas acho que a gente vai ter que amassar muito barro até lá. Ah, então pode mudar o valor lá, né? É só mudar aquele valor, bota um valor mais justo aí, pensa em um valor mais palpável. Por isso que eu estava falando para alguém antes, acho que foi para o Leonardo, sobre pegar 3 orçamentos, né? Justamente para não ficar tão caro. Se eu fosse seu chefe e você chegasse para mim com um orçamento de uma palestra por R$ 6.000, eu ia pedir para você pegar mais outros 2 orçamentos com outros 2 profissionais para tentar achar um preço. Coloca esses 3 orçamentos ou um só? Não, não, para a gente aqui não. Coloca um só, bota um preço mais. Esse exercício que a gente está fazendo é um exercício de cronograma, não é um exercício de orçamentação, tá? Então não precisa de orçamento, não. Só chuta um pouco mais baixo para o nosso projeto ficar mais viável. Tá bom, então. Obrigada, Beleza. viu? Imagina, um abraço, bons estudos. Obrigada. Boa noite. Até mais. Galera, então eu vou fazer isso. Ó, eu vou deixar meu microfone mudo. Vou deixar meu microfone mudo e vou buscar uma água. Qualquer coisa, por favor, me chame, tá bom? Daqui a 5 minutos eu estou de volta. Até já.
gente não pode. Professor. Oi, Kathleen, estou por aqui. Essa EAP que o senhor mandou hoje, ela é diferente da semana passada. É porque eu não estava na aula, eu só acompanhei o finalzinho por causa que eu estava sem internet. Sim. O que o senhor mandou hoje é a EAP detalhada, não é? Que mostra a atividade 1, 2, 3. Isso, é que eu fiz uma lista só simplificada, né? Eu não subdividi como na semana passada. Na semana passada, eu tinha pedido para vocês agruparem nas 4 fases do ciclo de vida do projeto: iniciação, planejamento, execução e encerramento. Na aula de hoje, eu fiz uma lista só com todos os itens. Ah, tá. E a gente tem que fazer o da semana passada. Eu sugiro que vocês façam, porque vai ficar mais fácil para vocês, na verdade. Porque como o projeto de vocês é relativamente complexo, então se você separar nas 4 atividades, 4 etapas das atividades, eu acho que vai ficar mais didático. Sim, entendi. O senhor pode me mostrar qual que é essa que a gente tem que fazer? Posso. É essa aqui, ó, deixa eu abrir. Essa detalhada a gente tem que fazer também ou só da semana passada? Na verdade, vocês vão fazer uma coisa só. A da semana passada é tipo assim, um rascunho. Sim. Tá? E aí, hoje, vocês vão partir daquele rascunho e começar a fazer a final. A final que vocês vão me entregar é a tabela que eu entreguei hoje. A tabela que eu entreguei hoje é uma outra coisa, é o cronograma, tá? Então, não confunda cronograma com EAP. Tá aqui, abri. Deixa eu projetar na tela para você. Aqui, ó. Essa é aquela que eu mostrei na semana passada. Eu separei ela em 4 fases: iniciação, organização, execução e controle e encerramento. Você pode fazer assim no formato de lista ou assim no formato de gráfico, como você preferir, tá bom? As duas são iguais. E aí, quando você for passar dessa daqui para a tabela, você pode só dar Ctrl+C, Ctrl+V, só que aí você vai botar todas uma embaixo da outra e colocar o prazo de duração de cada uma. Aí, vamos supor o seguinte, vamos supor que aqui na fase de iniciação, essa atividade é 1 hora, essa 1 hora, essa 1 hora. Então, essa etapa aqui de iniciação vai durar um total de 3 horas. E aí você pode ir fazendo subtotais por cada um e no final faz um total geral. Essa iniciação é o que a gente já fez no bimestre passado, não é? Isso. Então, hoje seria desse bimestre agora é do segundo para baixo, né? Isso, mas lembra que como é uma EAP do projeto como um todo, você vai, na sua EAP, no seu desenho, você vai desenhar. Então, vamos lá, só para ficar bem claro novamente. O que eu quero nesta etapa aqui? Só a lista. Da EAP é para você me entregar só essa lista. Pode ser uma página, como está aparecendo aqui, né? A sua fase de iniciação, ela teve uma atividade que foi a elaboração do escopo. Então, atividade 1, elaboração do escopo, tá? Aí você já pode ir para fase 2, organização. Aí na organização você vai colocar definição da EAP detalhada, que é isso daqui, e criação do cronograma, tá? Que é a etapa que a gente vai fazer, que eu passei hoje, que vocês vão me entregar na semana que vem, tá? Professor, você pode repetir porque minha internet caiu. Posso sim. Então vamos lá. Você vai pegar o seu projeto e vai separar ele em 4 etapas, que são iniciação, organização, execução e encerramento. Na etapa 1, que é a iniciação, o que vai constar do seu projeto? Só a elaboração do escopo, definição do escopo, como está aqui, certo? A gente não fez definição de custo e equipe, nem seleção de equipe, nem definição de custo e prazo. Então, no seu projeto, a iniciação só vai ter definição de escopo. Aí, na organização, etapa 2,
vai ter definição da EAP detalhada, que é exatamente este quadro, mais a elaboração dos custos e prazos. Os prazos é o que eu ensinei vocês a fazerem hoje, e vocês vão me entregar daqui a 2 semanas. E os custos a gente vai ver depois que a gente terminar os prazos. Tá bom? É isso. Eu acho que entendi. E aí, aqui, ó, a execução e controle são as outras etapas. O seu projeto é o do consultor lá, que eu falei que estava caro, né? Isso. Então, aí você vai botar na execução contratação do consultor, ministrar o treinamento, realizar a avaliação, e aí fechou execução e controle. Aí no encerramento vai ser pagamento do consultor, emissão dos certificados para as pessoas que participaram, encerramento do contrato, entendeu? Acho que sim. Tá bom? Tenta fazer isso lá. Lembra que essa nossa conversa também vai ficar gravada lá no vídeo. Se você tiver alguma dúvida, assiste de novo. E se ainda ficar com dúvida, me manda e-mail. Tá bom. Nossa, eu não estava projetando a tela, né? Você não viu a minha tela ou viu? Estava Não. vendo? Acho Bom, que mas por é isso aquela... que ficou um pouquinho mais confuso. Então, peraí. Pronto, agora está vendo. Pronto, apareceu aí? Então, vamos lá. Você vai dividir o seu projeto nessas 4 etapas. Iniciação, organização, execução e controle e encerramento. A etapa 1 de iniciação vai ter só esse item aqui, definição de escopo, que é o que você já me entregou na semana passada, tá bom? Você não vai refazer aquela tabela. Você só vai colocar aí que essa foi uma das atividades que você executou. Ah, sim. Depois, na organização, o que você vai fazer? A definição da EAP, que é essa lista global, mais a definição dos prazos. Então, os prazos para você não vai estar na iniciação, vai estar na organização, que é o que você vai fazer na semana que vem, montar o cronograma. E daí, daqui a 3 semanas, a gente vai começar a falar sobre custos. E aí a gente fecha a sua etapa 2 de organização. Aí, na execução e controle, o que você vai botar? Contratação do consultor, ministrar o treinamento, fazer a avaliação do treinamento e fechou. Aí, no seu encerramento, o que você vai botar? Encerramento do contrato, pagamento do consultor, certificação das pessoas que fizeram o treinamento. Basicamente é isto. Ok? Ah, então, entendi. O seu vai ficar um pouquinho diferente desse aqui meu, mas é a mesma estrutura. Tá bom? Não precisa ser exatamente desse jeito que eu falei. Fica à vontade aí, usa a sua criatividade, né? Monta como vocês acharem melhor. Isso aqui não tem uma fórmula pronta. Monta. A sua aula é bem parecida com a de gestão de projetos, né? A gente faz um projeto também, só que a gente faz por aplicativo. Ah, ok. Aí, basicamente, é a mesma coisa, só que o do senhor é mais teórico. Então, é mais a parte da escrita, assim. Então, por isso que eu tô mais, assim, achando mais difícil, complicado. Então, mas os conceitos são os mesmos, tá? Sim, os conceitos são os mesmos que ele está dando lá. Eu estou tentando dar um pouco mais de... fazer vocês trabalharem um pouquinho mais sobre a teoria mesmo. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada, viu? Beleza. Ó, eu vou encerrar a chamada daqui a pouco, então, se depois você ficar com dúvida, só me mandar e-mail. Beleza? Tá. A Bruna também tá agradecendo, tá? Ah, tá bom. Manda um abraço para ela. Boa noite para vocês, meninas. Boa noite, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.